Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. As luzes de aviso piscaram em vermelho pelo centro de comando da estação Alpha 9. O almirante Vexai ergueu sua cabeça maciça dos relatórios que estava lendo. Seus antebraços moveram-se rapidamente pelo painel de controle enquanto ele verificava as leituras novamente. Impossível, murmurou em sua voz profunda. A pele azul de Catherine escureceu de confusão. Por 300 anos, ele observara as fronteiras de sua galáxia. Nada mais o surpreendia. Senhor, chamou a tenente Zara de sua estação. A voz da jovem fêmea Zelane tremeu ligeiramente. De Zara, as leituras estão corretas. Algo acabou de aparecer na grade 77 Alpha. Os olhos vermelhos de Vexi se estreitaram. Ele se levantou até sua altura total de 40 metros e caminhou até a tela principal de exibição. A imagem mostrava o espaço vazio, mas os sensores contavam uma história diferente. Assinaturas de energia que não deveriam existir pulsavam onde nada estivera momentos antes. Mostre-me o visual, ordenou ele. A tela mudou e lá estava. Uma nave diferente de tudo em seu banco de dados flutuava na escuridão. Era longa e elegante com marcas estranhas em seu casco branco. O design não fazia sentido. Onde estavam os portos de armas que toda nave civilizada carregava? Onde estavam os alojamentos de escravos que marcavam as naves galácticas adequadas? Execute os protocolos de identificação, Vexai comandou. Sua voz carregava a autoridade de quem havia esmagado uma dúzia de rebeliões. Já executando, senhor, Zara respondeu. Seus dedos dançavam em seu console. Nenhuma correspondência em qualquer banco de dados. O design é completamente desconhecido. Outros oficiais no centro de comando pararam seu trabalho para encarar a tela. Em todos os seus anos de serviço, nenhum deles vira nada como esta nave. Parecia brilhar com sua própria luz, e as leituras de energia mostravam níveis de poder que doíam de pensar. Abra um canal de comunicação, Vexai decidiu. Se fosse algum novo inimigo, ele os esmagaria rapidamente. Se fossem escravos em potencial, ele os adicionaria à coleção do Império. A tela tremeluziu, e de repente, eles estavam olhando para algo que fez todos no centro de comando darem um passo para trás. A criatura na tela parecia quase um catéter e mais fraca. Ela tinha apenas 2 braços e cabelos castanhos estranhos na cabeça. O mais chocante de tudo, ela parecia ser fêmea, e estava claramente no comando. Aqui é a capitã Helena Vasquez da nave Terra Unida Prometeu, disse a criatura em perfeito idioma galáctico padrão. Viemos em paz, buscando contato com as civilizações desta região. Vexai encontrou sua voz após um momento de choque. Nenhuma fêmea comandava naves no espaço civilizado. Tal coisa ia contra toda a ordem natural. Eu sou o almirante Vexai do Império Caterano, anunciou ele. Vocês identificarão sua espécie e declararão seu propósito em nosso território. A fêmea chamada Helena sorriu, mostrando dentes brancos. Somos humanos do planeta Terra. Viajamos 847 anos-luz para fazer contato pacífico com outras espécies inteligentes. Murmúrios encheram o centro de comando. As coordenadas que ela mencionou apontavam para uma zona morta, uma região do espaço que suas pesquisas haviam marcado como inabitável. Como qualquer espécie poderia se desenvolver lá. Isso é impossível, Vexi declarou. Nossas varreduras não mostram mundos habitáveis naquela região. O sorriso de Helena aumentou. Talvez suas varreduras precisem de atualização, almirante. Gostaríamos de permissão para atracar em uma de suas estações. Temos presentes e dados científicos para compartilhar. A mente de Bex correu. Esses humanos pareciam primitivos, usando apenas uma nave para o primeiro contato. Qualquer espécie adequada enviaria uma frota de batalha para anunciar sua chegada. Sua ignorância da política galáctica era óbvia por sua maneira casual. Muito bem, ele decidiu. Vocês podem atracar na estação Nexus 7. Vocês entregarão todas as armas e se submeterão ao processamento padrão para novas espécies. A expressão da capitã humana mudou ligeiramente. Processamento. Todas as novas espécies devem ser avaliadas para seu lugar adequado na ordem galáctica.
Vexi explicou pacientemente. Algumas são adequadas para trabalho, outras para serviço militar, algumas para trabalho técnico. Não se preocupem, humanos. Vocês receberão posições que correspondam às suas habilidades. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela falou novamente, sua voz estava muito calma. Eu vejo. E se recusarmos esse processamento? Vexai riu. Um som como metal moendo. Recusar? Por que alguém recusaria a chance de servir ao Império? É a maior honra na galáxia. Atracaremos em sua estação, Helena disse finalmente. Estamos ansiosos para conhecê-lo, pessoalmente. A comunicação terminou e o centro de comando irrompeu em discussão. Vexi o silenciou com um gesto. Preparem uma recepção diplomática completa, ordenou ele. E alertem a segurança. Esses humanos parecem anormalmente orgulhosos para uma espécie tão primitiva. Eles podem precisar aprender a humildade. A tenente Zara puxou as leituras técnicas da nave em sua tela. Senhor, há algo estranho em sua embarcação. O que você quer dizer? A saída de energia é enorme, muito maior do que qualquer uma de nossas naves produz, e a composição do casco não corresponde a nenhum material conhecido. Bex acenou dispensadoramente. Espécies primitivas, frequentemente, desperdiçam energia através de um design ruim. Quanto aos materiais, eles provavelmente despojaram seu mundo natal para construir esta única nave. Típico pensamento míope. Mas enquanto ele observava a nave humana começar a se mover em direção à estação Nexus 7, algo o incomodou. A embarcação se moveu com uma graça que sugeria tecnologia avançada. Sua trajetória era perfeita, sua velocidade calculada com precisão. Estas não eram as ações de primitivos. 3 horas depois, a Prometeu atracou na estação Nexus 7. Vexi viajou até lá para supervisionar pessoalmente o primeiro contato com essa nova espécie. Ele estava na baía de atracagem com uma guarda de honra completa de soldados cateranos e representantes das outras espécies membros do Império. A eclusa abriu com um leve silvo, e os humanos saíram. Vexi esperava ver as criaturas fracas e primitivas que suas transmissões sugeriam. Em vez disso, ele se viu olhando para seres que se moviam com confiança tranquila. Sua líder, Helena, era menor do que qualquer Catherian, mas algo em seus olhos o deixava inquieto. Atrás dela, vieram mais 5 humanos. 2 eram obviamente soldados, embora não carregassem armas visíveis. Eles escanearam a sala com uma atenção profissional que lembrou Vexai de seus próprios guardas de elite. Os outros pareciam ser cientistas ou diplomatas, mas todos compartilhavam a mesma confiança perturbadora. Almirante Vexai, disse Helena, avançando com uma leve reverência. Obrigado por nos receber em sua estação. Bem-vindos ao Império Caterano, Vexi respondeu formalmente. Vocês são os primeiros de sua espécie a chegar ao espaço civilizado. Este é um momento histórico. Helena olhou ao redor da baía de atracagem, observando os trabalhadores Zelani carregando carga sob os olhares atentos dos guardas cateranos. Sua expressão permaneceu neutra, mas Vexi notou como seus soldados tensionaram levemente. Estamos honrados em fazer contato, disse ela. Esperamos que este seja o início de uma longa amizade entre nossos povos. Vexi gesticulou em direção ao interior da estação. Venham, o conselho aguarda. Eles estão ansiosos para determinar como sua espécie pode contribuir melhor para a civilização galáctica. Enquanto caminhavam pelos corredores da estação, Helena e sua equipe observaram tudo. Eles viram a clara hierarquia que governava a sociedade galáctica. Cáteros comandavam, outras espécies obedeciam. Era a ordem natural que trazia paz à galáxia há mais de 1000 anos. Sua estação é impressionante, comentou Helena ao passar por um grupo de seres cristalinos polindo os pisos sob supervisão de guardas. A ordem traz eficiência, explicou Vexai orgulhosamente. Cada espécie encontrou seu papel adequado em nossa sociedade. Em breve, os humanos também encontrarão o deles. Um dos soldados de Helena, um homem com olhos duros e cicatrizes nas mãos, falou baixinho com sua capitã em sua própria língua. O dispositivo de tradução de Vexi captou apenas fragmentos, mas o tom era claro o suficiente. Os humanos não estavam satisfeitos com o que estavam vendo. Que fiquem insatisfeitos, pensou Vexi. Eles aprenderiam a aceitar seu lugar em breve. Todas as espécies o fizeram a tempo. As portas da Câmara do Conselho se abriram diante deles e os humanos entraram para encontrar seu destino. A Câmara do Conselho era enorme, com um teto curvo que desaparecia nas sombras acima.
7 cadeiras maciças formavam um círculo no centro, cada uma projetada para uma espécie diferente. O almirante Vexai tomou seu lugar na cadeira maior, enquanto representantes das outras raças membros preenchiam as outras. A capitã Helena Vasquez e sua equipe ficaram no centro do círculo. Ela parecia calma, mas seu chefe de segurança, comandante Marcus Chen, mantinha seus olhos em constante movimento. Os outros humanos não mostravam medo, o que surpreendeu os membros do conselho. A maioria das novas espécies tremia durante sua primeira avaliação. Humanos da Terra. Vexi começou em sua voz formal. Vocês estão diante do Conselho Galáctico, governantes deste setor do espaço. Agora, determinaremos o papel de sua espécie em nosso grande império. Helena deu um passo à frente. Com respeito, almirante. Não viemos aqui para ser avaliados para serviço. Viemos buscando relações diplomáticas entre iguais. Um som como vidro quebrando veio do representante cristalino, que os tradutores humanos interpretaram como riso. Os tentáculos dos delegados zafirianos se contorceram de diversão. Até mesmo o normalmente silencioso habitante do vácuo parecia vibrar de humor. Iguais. A voz de Vexi carregava incredulidade. Vocês chegam em uma única nave de um mundo desconhecido e falam de igualdade. Criança, sua espécie inteira, não conseguiria construir um convés de nossa menor nave de guerra. A expressão de Helena permaneceu polida. Talvez possamos discutir uma troca de conhecimento científico. Fizemos algumas descobertas interessantes durante nossa jornada até aqui. Ciência? A voz do zafiriano borbulhou através de seu aparelho respiratório. O que os primitivos poderiam saber que nós não dominamos por milênios? Antes que Helena pudesse responder, alarmes começaram a ecoar pela estação. Vexai tocou um controle em sua cadeira e um display holográfico apareceu, mostrando a seção industrial da estação. Ah, timing perfeito, disse ele com satisfação. Vocês podem testemunhar a eficiência de nosso sistema. O display mostrava guardas cateranos cercando um grupo de trabalhadores Zelani. Os pequenos seres de pele cinza se amontoavam em medo enquanto os guardas liam as acusações contra eles. Estes trabalhadores falharam em atingir suas cotas de produção pela terceira vez neste ciclo, anunciou o capitão da guarda. A pena é a morte para encorajar os outros a trabalhar mais. Helena ficou muito quieta. A mão do comandante Chen moveu-se ligeiramente para onde uma arma normalmente estaria. Os outros humanos trocaram olhares que diziam muito. Vocês vão executar Luz por não trabalharem rápido o suficiente? Helena perguntou calmamente. Claro, Vexai respondeu. Espécies inferiores devem ser motivadas adequadamente. O medo da morte garante a máxima produtividade. No display, os guardas ergueram suas armas de energia. Os trabalhadores Zelani começaram a chorar, gritando nomes que deviam ser de suas famílias. Parem com isso, disse Helena, sua voz cortando a câmara como uma lâmina. Vexai pausou a execução com um gesto. Pare. Estes são trabalhadores, não pessoas. Eles existem para servir aos seus superiores. São seres inteligentes com famílias e vidas, disse Helena, aproximando-se da cadeira de Vexi. Vocês não têm o direito de assassiná-los. Os antebraços do almirante se espalharam em um gesto de espanto. Assassinato? Isso é justiça, ordem, a maneira natural das coisas. Ele se inclinou, seus olhos vermelhos brilhando. Quando sua espécie se juntar ao nosso império, vocês aprenderão a apreciar tal eficiência. A voz de Helena ficou muito suave e muito perigosa. Nossa espécie nunca se juntará a um império construído sobre escravidão e assassinato. Vocês se juntarão, Vexi disse confiantemente. Todas as espécies se juntam assim que entendem a alternativa. Ele acenou para os guardas na câmara. Talvez uma demonstração do que acontece com aqueles que recusam nossa generosa oferta. Os guardas caterianos se moveram em direção aos humanos com arrogância casual. Eles eram 3 vezes maiores do que qualquer humano. Armados com armas de energia e protegidos por escudos pessoais, eles haviam quebrado a vontade de uma centena de espécies. Nunca antes haviam encontrado humanos. O comandante Shen moveu-se tão rápido que a maioria dos membros do conselho não conseguiu acompanhar seus movimentos. O primeiro guarda viu sua arma voar pelo salão antes mesmo de perceber que Shen o havia tocado. O segundo guarda conseguiu ativar seu escudo, mas Chen agarrou o dispositivo e o esmagou com as mãos nuas como se fosse papel.
O terceiro guarda mal conseguiu erguer a arma pela metade antes que o punho de Shen atingisse seu capacete. O som de metal estalando ecoou pela câmara enquanto o guarda desabava. A equipe diplomática humana havia se dispersado para posições defensivas com suave eficiência. A Dotara, Sarakin, tirou um dispositivo que fez os eletrônicos da câmara começarem a soltar faíscas. O tenente James Rodrigues, de alguma forma, produziu uma arma do nada e a apontou para o teto, onde os sistemas de defesa automatizados tentavam mirá-los. "Ninguém se mexa", disse Helena no silêncio repentino. Sua voz carregava autoridade absoluta. "Não viemos aqui para lutar, mas também não seremos ameaçados." Vexai encarou o comandante Chen, que estava calmo entre 3 guardas inconscientes. "Impossível. Nenhuma espécie pode igualar a força de Catherine sem tecnologia. Os humanos evoluíram em um mundo de morte", disse Chen simplesmente. "Nós nos fortalecemos sobrevivendo a coisas que matariam a maioria das espécies antes do café da manhã." Helena tocou seu dispositivo de comunicação. "Prometeus, aqui é a capitã. Temos um incidente diplomático. Preparem-se para a partida de emergência. Esperem", comandou Vexai. "Vocês não podem simplesmente ir embora." O conselho não os dispensou. Helena olhou ao redor do círculo de rostos alienígenas. O conselho estava prestes a assassinar 6 seres inocentes pelo crime de estarem cansados. "Então vocês tentaram nos ameaçar para nos escravizar." Ela balançou a cabeça. "Terminamos aqui. Se vocês partirem agora, declaram guerra ao Império." O representante zafiriano borbulhou raivosamente. "Nós caçaremos seu mundo primitivo e o queimaremos até virar cinzas." Helena sorriu, mas não era uma expressão amigável. "Bem-vindos a tentar, mas devo avisá-los sobre algo." "O quê?" Vexai exigiu. "O Prometheus não é um navio de exploração", disse Helena, enquanto sua equipe começava a se mover em direção à porta. "É uma nave diplomática. Só trazemos aqueles quando já sabemos o que vamos encontrar." O comandante Chen foi o último a sair. Ele olhou para trás, para o círculo de rostos alienígenas chocados, e disse palavras que seriam lembradas em toda a galáxia por séculos. "Vocês não têm ideia do que acabaram de começar", disse ele calmamente. "Nós não somos seus súditos e não nos curvaremos a tiranos. A humanidade já lidou com espécies como a de vocês antes. Sabemos exatamente como lidar com valentões." Os humanos saíram da câmara, seus passos ecoando no silêncio que deixaram para trás. Vexai se recuperou primeiro. "Vexai. Vexai. 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 "Guardas, parem eles." Mas as forças de segurança da estação encontraram suas armas e sistemas misteriosamente avariados. O dispositivo da Drondorkin havia causado mais danos do que qualquer um imaginava. Quando chegaram ao hangar, o Prometheus já estava ligando seus motores. "Senhor", veio a voz da tenente Zara pelo sistema de comunicação. "As leituras de energia da nave estão disparando além da capacidade de nossos sensores de medir." Na tela principal do hangar, Vexai observou a nave humana se preparar para partir. Deveria ter levado horas para desconectar e partir com segurança. O Prometheus fez isso em 6 minutos. Enquanto a nave se afastava da estação, um canal de comunicação se abriu. O rosto de Helena apareceu na tela uma última vez. "Almirante Vexi", disse ela formalmente. "Quando atacarem nosso mundo, lembrem-se deste momento. Lembrem-se que oferecemos amizade e vocês escolheram nos ameaçar em vez disso." Sua imagem sorriu friamente. "A humanidade não perdoa e nunca esquece." A transmissão terminou e o Prometheus desapareceu no hiperespaço com um flash de luz que cegou temporariamente os sensores da estação. Na Câmara do Conselho, os 7 representantes sentaram-se em silêncio atordoado. Finalmente, o morador do vazio falou com sua voz sussurrante. "O que nós fizemos?" Os 4 punhos de Vexi se cerraram de raiva. "Encontramos uma espécie que não conhece seu lugar. Nós a ensinaremos.
Ele ativou o sistema de comunicação geral. Preparem a segunda frota. Visitaremos esta terra e mostraremos a esses humanos o que acontece com aqueles que desafiam o Império. Mas mesmo enquanto dava as ordens, algo frio crescia em seu peito. A facilidade com que os humanos haviam desabilitado seus guardas, a maneira casual com que neutralizaram as defesas da estação, as leituras de energia impossíveis de sua nave. Pela primeira vez em sua longa carreira militar, o almirante Vexai se perguntou se o Império finalmente havia encontrado algo que não poderia conquistar. Na tela de exibição que mostrava a seção industrial da estação, os trabalhadores Zelani ainda esperavam sua execução, esquecidos no caos do primeiro contato que deu errado. O almirante Vexai estava na ponte do Imperial Dreadnought Conquest, observando as estrelas passarem enquanto sua frota saltava pelo hiperespaço. 12 dos melhores navios de guerra do Império seguiam sua nave capitânia, cada um capaz de destruir planetas inteiros. A segunda frota havia esmagado rebeliões em 3 setores. Esses humanos aprenderiam o respeito rapidamente. Aproximando-nos das coordenadas agora, senhor, relatou o navegador Tenny. A voz do jovem Catherine carregava excitação. Esta seria sua primeira conquista planetária. Excelente. Tirem-nos do hiperespaço e comecem a escanear o mundo natal humano. Vexi acomodou-se em sua cadeira de comando, já planejando a celebração da vitória. Preparem-se para transmitir as exigências de rendição. A frota saiu do hiperespaço em perfeita formação. Vexi esperava ver um único mundo primitivo, com talvez algumas plataformas orbitais. O que apareceu em suas telas o fez questionar os próprios olhos. Senhor, sussurrou Tain, o sistema inteiro está habitado. Em vez de um mundo, os sensores mostravam dezenas de planetas cobertos de cidades. Massivos habitats espaciais flutuavam entre eles como luas artificiais. Plataformas industriais se estendiam por cinturões de asteroides, processando matérias-primas em uma escala que ofuscava qualquer coisa no espaço do Império. Impossível, Vexi murmurou. Nosso batedor pesquisou esta região. Não havia nada aqui. Senhor, chamou o operador de sensores Six. Assinaturas de energia se aproximando de múltiplos vetores. O display principal mudou para mostrar a situação tática, e Vexai sentiu seu sangue gelar. Navios estavam emergindo de trás de planetas, de campos de asteroides, do que parecia ser espaço vazio, centenas deles. A frota humana era enorme. Quantos? Ele exigiu. A voz de Crix tremia enquanto ela lia os números. 237 naves detectadas até agora, senhor. Elas ainda estão aparecendo. Cada nave humana era maior do que qualquer coisa na frota de Vexi. Moviam-se com uma precisão que falava de tecnologia avançada e planejamento cuidadoso. Pior de tudo, não mostravam medo de se encontrarem em menor número. Isso é impossível, Vexi disse novamente. Nenhuma espécie singular comanda frotas desse tamanho. Um pedido de comunicação apareceu em sua tela. Contra seu melhor julgamento, ele o aceitou. O humano que apareceu era mais velho que o Capitão Vasquez, com cabelos grisalhos e estrelas em seu uniforme que a marcavam como oficial de alta patente. Ela olhou diretamente para Vexi com olhos calmos e inteligentes. Eu sou a contra-almirante Sarah Mitchell, da Força de Defesa da Terra, disse ela em perfeito padrão galáctico. Vocês entraram em espaço humano sem permissão e com clara intenção hostil. Declararem seus negócios aqui. Vex encontrou sua voz. Eu sou o almirante Vexai do Império Catherine. Sua espécie cometeu crimes contra a Ordem Galáctica. Estamos aqui para trazer luz à justiça. A expressão da almirante Mitchell não mudou. Que crimes? Assalto a pessoal imperial? Ameaçar representantes do Conselho? Recusar-se a aceitar seu lugar de direito na civilização galáctica? Vessi se inclinou para a frente. Rendam-se agora e suas mortes serão rápidas. A almirante humana ficou em silêncio por um momento. Quando ela falou, sua voz era muito suave. Almirante, você sabe alguma coisa sobre a história humana? Por que eu estudaria a história de primitivos? Por quê? Disse Mitchell. Somos uma espécie que sobreviveu a eras glaciais que mataram a maior parte da vida em nosso planeta. Sobrevivemos a pragas que dizimaram metade de nossa população.
Sobrevivemos a guerras mundiais travadas com armas que poderiam ter destruído toda a nossa civilização. Vex-High acenou displicentemente. História antiga. Vocês enfrentam o Império agora. Nós transformamos nossas armas mais mortais em ferramentas para exploração. Continuou Mitchell como se ele não tivesse falado. Usamos a mesma tecnologia que usamos para construir bombas capazes de destruir planetas para alcançar as estrelas. Estamos nos preparando para este momento há 3 séculos. Preparando-se para qual momento? O sorriso de Mitchell era tão frio quanto o próprio espaço. O momento em que encontramos um império galáctico construído sobre escravidão e assassinato. Você quer uma guerra, almirante? Você acabou de declarar uma contra uma espécie que está se preparando para lutar contra tiranos desde antes de seu império existir. A comunicação terminou e alarmes de aviso imediatamente começaram a soar pela ponte de Vex-High. Senhor, a frota humana está se movendo para a formação de ataque, relatou Crix. Eles estão nos cercando. Impossível. Temos 12 dreadnoughts. Nenhuma força na galáxia pode ameaçar a segunda frota. Mas mesmo enquanto Vex falava, ele podia ver as naves humanas se movendo com velocidade e coordenação impossíveis. Todas as naves, preparem-se para a batalha, comandou ele. Mirarem em suas maiores naves. Mostrem a esses primitivos o poder do Império. As massivas armas do Conquest giraram em direção à nave humana mais próxima, uma nave elegante que não se parecia em nada com um design militar adequado. Leituras de energia dispararam enquanto as armas principais do Dreadnought carregavam. Disparando, anunciou o oficial de armas Dels. As armas mais poderosas do Império atingiram a nave humana com força suficiente para rachar uma lua. Os feixes de energia atingiram o alvo bem no centro, em uma exibição de luz que poderia ser vista de vários sistemas estelares de distância. Quando a luz desapareceu, a nave humana estava completamente intacta. O quê? Vex encarou seus displays. Isso é impossível. Nada pode resistir ao fogo direto dos canhões do Imperial Dreadnought. Senhor, disse Crick com uma voz cheia de terror. Os humanos estão devolvendo o fogo. O que aconteceu a seguir seria estudado em academias militares por gerações, assumindo que alguma academia imperial sobrevivesse ao que estava por vir. As armas humanas não pareciam grande coisa. Sem feixes de energia massivos, sem projéteis óbvios, apenas objetos pequenos e rápidos que pareciam aparecer do nada e se mover com sua própria inteligência. O primeiro míssil atingiu o Imperial Ship Guardian no meio do casco. A explosão foi tão brilhante que todas as telas de todas as naves escureceram automaticamente para proteger os olhos de suas tripulações. Quando a luz desapareceu, o Guardian havia sumido, não danificado, não incapacitado, completamente vaporizado. Escudos erguidos, manobras evasivas, gritou Vex-High. Mas as armas humanas seguiram seus alvos, não importa como se torcessem e virassem. Os mísseis pareciam pensar por si mesmos, prevendo movimentos e ajustando o curso mais rápido do que qualquer computador deveria ser capaz de calcular. O Imperial Ship Thunder durou 18 segundos. O Retribution durou 23 segundos, antes que um torpedo humano encontrasse um ponto fraco em seu casco e transformasse o poderoso Dreadnought em gás e metal em expansão. Senhor, estamos perdendo naves mais rápido do que podemos contá-las. A voz do navegador Tene rachou de pânico. Vex observou sua orgulhosa frota ser destruída com eficiência casual. Os humanos nem estavam usando toda a sua força. A maioria de suas naves ficou para trás, observando como se isso fosse algum tipo de exercício de treinamento. Todas as naves, retirada, ele ordenou. Salto de emergência para o hiperespaço. Senhor, os humanos estão bloqueando nossos sistemas de navegação, relatou Crix. Não conseguimos calcular um salto seguro. No display tático, mais naves imperiais morriam. Os humanos atacavam com armas que ignoravam escudos, armaduras que se auto-reparavam mais rápido do que podiam ser danificadas, e coordenação tática que fazia as mentes militares mais brilhantes do Império parecerem crianças brincando com brinquedos. A voz da almirante Mitchell veio novamente pelo sistema de comunicação. Esta é sua última chance, almirante. Rendam-se agora e permitiremos que suas tripulações sobreviventes retornem ao espaço imperial com uma mensagem. Vex-High olhou para seu display. De seus 12 poderosos Dreadnoughts, apenas 4 restavam. Os humanos haviam destruído a segunda frota em menos de 30 minutos. Que mensagem?
Ele perguntou fracamente. Digam ao seu conselho que a Terra está sob a proteção da coalizão humana. Digam-lhes que qualquer ataque aos mundos ou cidadãos da coalizão será recebido com uma resposta apropriada. E digam-lhes. Mitchell fez uma pausa. Digam-lhes que sabemos onde estão todos os seus mundos e que vamos libertar todos os escravos do seu império. A transmissão terminou. Um momento depois, o campo de interferência em torno das naves restantes de Vexai desapareceu. Navegador, disse Vexai, com uma voz que soava como a de um velho. Calcule as coordenadas de salto para casa. Velocidade de emergência. Sim, senhor, respondeu Tain. O que devo dizer ao conselho sobre o status da nossa missão? Vexi encarou o display tático, onde as naves humanas continuavam sua patrulha do sistema. Como se nada tivesse acontecido. Como se destruir a segunda frota do Império tivesse sido manutenção de rotina. Digam-lhes, disse ele lentamente, que despertamos algo terrível. Digam-lhes que esses humanos não são primitivos de um mundo morto. Eles são uma força que planeja esta guerra há séculos. As 4 naves imperiais sobreviventes saltaram para o hiperespaço, carregando notícias que abalariam os alicerces da civilização galáctica. Atrás delas, a frota humana retornou às suas rotas de patrulha, protegendo uma civilização que abrangia centenas de mundos e incontáveis bilhões de cidadãos livres. A almirante Mitchell estava em sua ponte, olhando para as estrelas onde a frota imperial havia sido destruída. Senhora, disse seu oficial tático calmamente, devemos perseguir os sobreviventes? Não, respondeu Mitchell. Deixe-os levar a notícia de volta aos seus mestres. É hora de, a galáxia, saber que a humanidade não está mais se escondendo. Ela tocou um controle em sua cadeira, abrindo os canais de comunicação para todos os mundos humanos na coalizão. Esta é a almirante Mitchell, anunciou ela. A Operação Libertação está agora ativa. Todas as frotas em prontidão de combate. A guerra pela liberdade galáctica começou. A notícia se espalhou pela galáxia como fogo em capim seco. A poderosa segunda frota, orgulho do Império Cateran, havia sido destruído por alienígenas desconhecidos que se autodenominavam humanos. Em 1000 mundos, escravos sussurravam a história em cantos escondidos. No mundo imperial, cidadãos exigiam respostas de líderes que não as tinham. O comandante supremo Tak estava diante do Conselho Galáctico completo em sua grande câmara em Cateria Prime. Os maciços alienígenas de 6 braços gesticulavam com raiva enquanto se dirigia aos representantes de 7 espécies. Como isso é possível? Exigiu o conselheiro Vort, seu corpo cristalino ressoando com agitação. A segunda frota era invencível. Aparentemente não, respondeu Tax sombriamente. Ele ativou uma exibição holográfica mostrando as consequências da batalha. O relatório da almirante Vexeis é perturbador. Os humanos possuem tecnologia muito além de tudo o que encontramos. Os representantes zafirianos com tentáculos se contorciam com energia nervosa. Uma batalha não significa nada. Eles nos surpreenderam. É tudo. O Império controla 10.000 sistemas. O que uma única espécie primitiva pode fazer contra tanto poder? Mesmo enquanto ela falava, relatórios chegavam de todo o espaço imperial. Frotas humanas haviam aparecido em mundos escravos em todos os territórios externos. Mas eles não estavam conquistando. Eles estavam libertando. Senhor, um ajudante entrou apressadamente na câmara. Mensagem prioritária do Setor 7. Os humanos atacaram as colônias de trabalho em Zerion Prime. A expressão de Tax escureceu. Perdas? Nenhuma, senhor. Eles não atacaram nossas forças. Eles desembarcaram tropas e libertaram todos os escravos. 20 milhões de trabalhadores Zelani foram carregados em naves de transporte humanas e evacuados antes que nossos reforços pudessem chegar. Silêncio encheu a câmara. 20 milhões de escravos representavam décadas de conquista e um enorme valor econômico. Os humanos simplesmente os haviam levado embora. O que fez nossa guarnição? O conselheiro Vor exigiu. O ajudante parecia desconfortável. Eles tentaram impedir a evacuação, senhor. Os humanos pediram para se renderem. Quando eles se recusaram, ele fez uma pausa. Toda a guarnição foi eliminada em 14 minutos. Mais relatórios chegaram ao longo do dia. Forças humanas haviam atacado 15 mundos escravos simultaneamente, libertando bilhões de trabalhadores
e removendo-os do controle imperial. Cada ataque seguia o mesmo padrão: rápido, preciso e completamente avassalador. Quantas frotas eles têm? O representante dos habitantes do vazio sussurrou. Ninguém tinha uma resposta. Naves humanas pareciam aparecer do nada, atacar com eficiência impossível e desaparecer antes que os reforços imperiais pudessem responder. Sua tecnologia tornava as melhores armas do Império obsoletas. Eles estudaram os displays táticos, mostrando ataques humanos em dezenas de sistemas. Estamos enfrentando uma invasão em larga escala. Todas as espécies membros contribuirão para nossa resposta. Que resposta? Perguntou o Zafiriano. Nossas frotas não podem igualar sua tecnologia. Então usamos números, declarou Tax. O Império controla milhares de mundos e trilhões de cidadãos. Mobilizaremos tudo. Cada nave, cada arma, cada soldado. Os humanos podem ser avançados, mas ainda são apenas uma espécie. Ordens foram enviadas pela galáxia. A grande frota começou a se reunir em Cateria Prime, 10.000 navios de guerra, representando o poder militar combinado do Império. Foram recrutadas as bionaves de Zeiria, vasos vivos que podiam se curar em batalha. Dreadnoughts cristalinos se juntaram a elas. Naves cultivadas em vez de construídas, mais resistentes do que qualquer material conhecido. Até mesmo os misteriosos habitantes do vazio contribuíram com suas frotas sombrias, vasos que podiam entrar e sair do espaço normal. Enquanto isso, espécies escravizadas foram forçadas ao serviço militar. Técnicos Zelani foram acorrentados às suas estações. Miraquáticos foram selados em trajes de combate e instruídos a lutar ou ver suas famílias morrerem. Cada raça conquistada contribuiu com soldados para a máquina de guerra do Império. Esta é a maior força militar já reunida, anunciou Tax ao Conselho enquanto a grande frota atingia sua força total. Nenhum poder na galáxia pode ficar contra nós. Mas mesmo enquanto ele falava, relatórios de inteligência trouxeram notícias perturbadoras. Os humanos não estiveram parados durante a mobilização do Império. A capitã Helena Vasquez, agora promovida a almirante, estava na ponte da US Liberation, observando sensores de longo alcance rastreando a frota imperial que se aproximava. Ao redor dela, a equipe de comando humana trabalhava com eficiência calma. Estimativa de tamanho? Ela perguntou ao seu oficial tático. Pouco mais de 10.000 naves, senhora. Todas as classes imperiais principais representadas, mais recrutas forçados de suas espécies sujeitas. Helena assentiu. E nosso status de prontidão. Todas as frotas da coalizão relatam prontas para engajamento. A Frente de Libertação confirmou seu momento de rebelião. Células de resistência estão em espera em todo o espaço imperial. Helena sorriu sombriamente. O Império pensava que estava enfrentando apenas a humanidade, mas eles haviam perdido algo crucial. Cada mundo que os humanos haviam libertado recebeu uma escolha: juntar-se à coalizão como cidadãos livres, ou permanecer independente sob proteção humana. A maioria havia escolhido a liberdade. Os ex-escravos do Império haviam se tornado aliados da humanidade, contribuindo com seu próprio conhecimento e recursos para o esforço de guerra. A experiência técnica Zelani havia aprimorado as armas humanas. Táticas navais puras refinaram a estratégia humana. Os refugiados cristalinos haviam compartilhado segredos da ciência de materiais que tornavam a armadura humana quase indestrutível. Senhora, relatou seu oficial de comunicações. Mensagem prioritária do Comando da Terra. O rosto do almirante Shen apareceu na tela principal. O veterano cicatrizado que havia humilhado os guardas imperiais durante o primeiro contato agora comandava a maior frota de batalha da humanidade. Helena, o Conselho tomou sua decisão, relatou ele. A Operação Libertação é aprovada para implementação total. Todos os alvos, todos os redutos imperiais, todos os mundos escravos, todas as instalações militares. As luvas estão caindo. A expressão de Chen era dura como aço. O Império quer lutar com toda a sua força. Vamos mostrar a eles como é a nossa. Helena assentiu. Entendido. Todas as frotas iniciam operações de fase 2 em toda a galáxia. O verdadeiro escopo da preparação humana se revelou. Eles não estiveram escondidos em um único sistema. Eles estiveram construindo uma vasta nação interestelar nos espaços escuros entre os territórios imperiais. 400 sistemas atenderam ao chamado às armas da humanidade, cada um contribuindo com naves e soldados para a causa da coalizão.
Os humanos passaram 3 séculos se preparando para esta guerra. Eles estudaram todas as fraquezas imperiais, infiltraram-se em todas as grandes instalações e construíram relacionamentos com movimentos de resistência em 1000 mundos. Quando o Império mobilizou sua grande frota, eles deixaram seu território quase indefeso. Forças de ataque humanas atingiram mundos imperiais com precisão cirúrgica. Eles não destruíram cidades nem mataram civis. Eles alvejaram bases militares, centros governamentais e tudo o que estava ligado ao comércio de escravos. Em um mundo após outro, a população local se levantou para apoiar seus libertadores. O comandante supremo Tax recebeu os relatórios com crescente horror. Sua grande frota ainda estava a 3 dias de distância do espaço humano, mas o Império já estava desmoronando atrás dele. Senhor, seu ajudante relatou com voz trêmula. Perdemos contato com 57 mundos imperiais nas últimas 6 horas. Perdeu contato? Tix exigiu. Os humanos destruíram nossas redes de comunicação e infraestrutura militar. Governos locais fugiram ou se renderam às forças da coalizão. Tak encarou o display tático mostrando a dissolução de seu império. Marcadores vermelhos indicavam mundos perdidos. Amarelo mostrava sistemas sob ataque, e verde marcava os poucos locais ainda sob controle imperial. O mapa era majoritariamente vermelho e amarelo. Como isso é possível? Ele sussurrou. Seu ajudante abriu relatórios de inteligência que haviam sido ignorados durante a construção da frota. Senhor, parece que os humanos planejam esta operação há décadas. Eles têm conhecimento detalhado de nossas posições militares, nossas rotas comerciais, nossos sistemas de comunicação. Eles sabem tudo sobre nós, e nós não sabemos nada sobre eles, percebeu com crescente pavor. A verdade final e terrível estava se tornando clara. O Prometeu não havia esbarrado no espaço imperial por acidente. Aquele primeiro contato não havia sido uma missão diplomática. Tinha sido uma operação final de coleta de inteligência antes do início da guerra. A humanidade observara o Império por gerações, aprendendo suas fraquezas e preparando-se para o momento em que derrubariam a Ordem Galáctica e construiriam algo melhor em seu lugar. Senhor, disse o ajudante calmamente, sensores de longo alcance mostram frotas humanas se movendo para nos interceptar. Múltiplos vetores, número desconhecido de naves. Tax olhou para sua grande frota, 10.000 naves representando a força militar total do Império. Pela primeira vez, em sua carreira, ele se perguntou se seria o suficiente. Todas as naves, postos de combate, ele ordenou. Então, estamos prestes a descobrir o que acontece quando uma força imparável encontra um objeto imovível. Mas mesmo enquanto dava o comando, Tax suspeitava que já sabia a resposta. O Império governara através do medo e da força esmagadora por 1000 anos. Eles nunca haviam enfrentado um inimigo mais forte. A Batalha de Cateria Prime durou 6 horas. Quando terminou, o outrora poderoso Império Galáctico jazia em ruínas, e a galáxia nunca mais seria a mesma. A almirante Helena Vasquez estava na mesma Câmara do Conselho, onde sua missão diplomática havia falhado meses antes. Mas agora ela usava o uniforme da Força de Libertação da Coalizão, e as 7 cadeiras do antigo Conselho estavam vazias, exceto por uma. O ex-comandante supremo Tax ajoelhou-se em correntes diante dela, seus 6 braços atados atrás das costas. O maciço Caterion, que outrora comandara frotas por toda a galáxia, agora parecia pequeno e quebrado. Sua grande frota de 10.000 naves durou exatamente 6 horas contra o poder combinado da coalizão humana. Você lutou bem, disse Helena calmamente, olhando para o comandante derrotado. Seus soldados mostraram coragem mesmo diante de probabilidades impossíveis. Tax ergueu a cabeça, confusão em seus olhos vermelhos. Por que você me zomba? Você venceu. Mate-me e acabe com isso. Elelanena balançou a cabeça. Não matamos prisioneiros, comandante. Isso é o que o tornava diferente de nós. Ela gesticulou para seu ajudante, que deu um passo à frente com um tablet de dados. Você está sendo acusado de crimes contra seres sencientes, mas receberá um julgamento justo com representação legal. Eu não entendo. Tax resmungou. Somos seus inimigos. Em guerra, inimigos morrem. No seu tipo de guerra, sim, Helena respondeu. Mas a humanidade luta por algo diferente. Lutamos para libertar pessoas, não para destruí-las. Ela se afastou do prisioneiro e caminhou até as grandes janelas que davam para Cateria Prime.
A capital do planeta se estendia até o horizonte, mas agora parecia diferente. Os massivos quartéis de escravos haviam sido convertidos em centros de refugiados. As fábricas de armas estavam sendo reequipadas para produzir suprimentos médicos e equipamentos agrícolas. Mais importante, as plataformas de execução, onde o Império Yand havia assassinado incontáveis inocentes, estavam sendo demolidas por ex-escravos trabalhando ao lado de engenheiros humanos. Um relatório de situação. Ela solicitou de seu oficial de comunicações: Senhora, a resistência terminou em todos os mundos centrais imperiais. As últimas forças de resistência se renderam há 2 horas, quando mostramos a eles imagens da libertação da capital. Helena assentiu. Foram necessários 3 meses de luta, mas o Império acabou. Não destruído, libertado. Cada mundo que esteve sob controle imperial agora era livre para escolher seu próprio governo e ingressar na coalizão, se assim desejasse. E a situação dos refugiados? Massiva, mas gerenciável. Evacuamos mais de 50 bilhões de seres de mundos escravos. Alojamentos temporários estão sendo estabelecidos em planetas desabitados em todo o antigo espaço imperial. Os Zelani se ofereceram para coordenar a maioria dos esforços de socorro. Helena sorriu com isso. Os seres de pele cinza, que haviam sido os escravos mais numerosos do Império, se tornaram alguns dos apoiadores mais dedicados da coalizão. Eles entendiam melhor do que ninguém o que significava liberdade e a situação militar. Todas as frotas imperiais se renderam ou foram destruídas. Garantimos todas as principais instalações de armas e estaleiros. Várias ex-espécies imperiais solicitaram adesão à força de defesa da coalizão. Um toque suave indicou uma mensagem prioritária recebida. Helena aceitou e o rosto da almirante Sarah Mitchell apareceu na tela principal da câmara. A mulher mais velha parecia cansada, mas satisfeita. Helena, parabéns pelo excelente trabalho. Estou ligando da Terra com notícias da Assembleia da Coalizão. Boas notícias. Espero. As melhores. A Assembleia votou oficialmente para estabelecer a União Democrática Galáctica. Cada espécie terá representação igual, independentemente de seu tamanho ou poder militar. E Helena? Mitchell sorriu com orgulho. Eles pediram a você para servir como a primeira secretária-geral. Helena sentiu um momento de surpresa. Depois, aceitação. Alguém tinha que guiar a transição do Império para a democracia, e ela havia conquistado a confiança de humanos e alienígenas durante a campanha de libertação. Eu aceito, ela disse simplesmente. E quanto aos nossos planos de exploração? Já aprovados. A West Horizon será lançada no próximo mês para a galáxia de Andrômeda. Se houver mais impérios por aí oprimindo espécies inocentes, estaremos prontos para eles. A transmissão terminou, e Helena voltou sua atenção para o ex-comandante imperial. Tax a observava com algo parecido com admiração em seus traços alienígenas. Você está desistindo do controle militar para se tornar uma política? Ele perguntou. Estou aceitando a responsabilidade de ajudar a construir algo melhor, corrigiu Helena. A era dos impérios acabou. Comandante. A era da cooperação começou. Ela caminhou até uma das grandes janelas e ativou seu sistema de comunicação. Sua imagem apareceu em telas por toda a Cateria Prime e foi transmitida para todos os mundos no que antes era o espaço imperial. Cidadãos da galáxia. Ela começou. 3 meses atrás o Império Caterano caiu, não pela conquista, mas pela libertação. Hoje falo com vocês como a primeira secretária-geral da União Democrática Galáctica. Em 1000 mundos, bilhões de seres pararam o que estavam fazendo para ouvir. Ex-escravos, ex-cidadãos imperiais, colonos humanos e refugiados observavam a mulher que liderou sua libertação. O velho sistema de império e escravidão morreu. Helena continuou. Em seu lugar, oferecemos algo novo. Uma união de espécies livres, trabalhando juntas para o benefício de todos. Cada mundo se governará. Cada ser terá direitos que não podem ser tirados, e cada espécie terá uma voz em nosso futuro compartilhado. Ela fez uma pausa, olhando para a cidade onde ex-escravos trabalhavam ao lado de ex-mestres para construir um mundo melhor. Isso não será fácil. A democracia é mais difícil que o império. A liberdade exige mais responsabilidade que a escravidão. Mas a humanidade aprendeu algo. Durante nossa longa história, o caminho mais difícil é muitas vezes o mais recompensador. A transmissão continuou por 30 minutos enquanto Helena descrevia a nova estrutura governamental. A Assembleia se reuniria em terreno neutro com representantes de cada espécie membro.
As leis seriam aprovadas por voto majoritário, com proteções para os direitos das minorias. Uma força de defesa da coalizão protegeria os mundos membros de ameaças externas, mas nenhum militar seria jamais usado para oprimir civis. Quando o discurso terminou, Helena se viu sozinha com Tax novamente. O ex-comandante a estudava com um novo interesse. Por quê? Ele perguntou simplesmente. Por quê? Por que fazer tudo isso? Sua espécie poderia simplesmente nos conquistar e ocupar nosso lugar como governantes galácticos. Por que dar poder a outros? Helena considerou a pergunta seriamente. Por quê? Disse ela finalmente. A humanidade aprendeu há muito tempo que a verdadeira força vem da cooperação, não da dominação. Um império construído sobre o medo e a escravidão é, na verdade, muito fraco. Pode ser derrubado por qualquer um mais forte ou mais determinado. Ela gesticulou para a janela onde crianças Zelani e Cateranas brincavam juntas no que antes fora uma praça de desfile militar, mas uma união construída sobre o respeito mútuo e benefícios compartilhados. Isso é algo que vale a pena defender. Isso dura. Tax ficou em silêncio por um longo momento. O que acontecerá com meu povo? A mesma coisa que acontece com todos os outros, Helena respondeu. Eles serão livres para escolher seu próprio governo, ingressar na União se desejarem e reconstruir sua sociedade sem o fardo de manter um império. E se optarmos por não aderir, então vocês permanecerão independentes com as mesmas proteções e direitos comerciais de qualquer outro mundo neutro. A coalizão não força a adesão a ninguém. Tax balançou a cabeça em espanto. Em todos os meus anos de serviço militar, nunca encontrei um inimigo como a humanidade. Nós não éramos seus inimigos, Helena corrigiu gentilmente. Éramos inimigos do que seu império representava. Há uma diferença. 6 meses depois, Helena estava no convés de observação da West Horizon enquanto ela se preparava para partir do sistema solar da Terra. O massivo navio de exploração era 10 vezes maior que o Prometheus, equipado com a tecnologia mais avançada que a coalizão poderia fornecer. Sua missão era buscar novas civilizações além da galáxia e oferecer a elas a mesma escolha que o Império havia negado: liberdade ou tirania. Atrás deles, a galáxia Via Láctea se transformava rapidamente. A União Democrática Galáctica agora incluía 47 espécies, com mais solicitando adesão a cada mês. O comércio fluía livremente entre mundos que antes eram inimigos. O conhecimento científico era compartilhado abertamente, levando a avanços que beneficiavam a todos. As ex-espécies imperiais se adaptaram à liberdade com graus variados de sucesso. Os Catherianos lutaram com conceitos de igualdade e democracia, mas sua geração mais jovem estava abraçando as mudanças. Os Zefirianos se tornaram entusiastas apoiadores da União, contribuindo com sua tecnologia biológica para a pesquisa médica. Até mesmo os misteriosos habitantes do vácuo emergiram de seu isolamento para compartilhar suas perspectivas únicas sobre espaço e tempo. Senhora, seu ajudante relatou. A tripulação está pronta para a partida. Helena assentiu. Leve-nos para fora, capitão. Vamos ver o que nos espera na escuridão entre as galáxias. Quando a Horizon entrou em hiperespaço, Helena refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. Começou com a decisão da humanidade de permanecer escondida enquanto estudavam a galáxia ao seu redor. Continuou com sua preparação cuidadosa para o dia em que teriam que lutar pela liberdade. Mas terminou com algo que ninguém esperava. Não a vitória, mas a transformação. A galáxia não era mais um lugar onde os fortes oprimiam os fracos. Tornou-se uma comunidade onde todas as espécies podiam trabalhar juntas em direção a um futuro melhor. E se houvesse outros impérios por aí, outras tiranias oprimindo seres inocentes, eles logo aprenderiam o que a humanidade e seus aliados haviam provado na Via Láctea. A liberdade não era apenas um ideal pelo qual valia a pena lutar. Era uma força poderosa o suficiente para remodelar o próprio universo. A era dos impérios havia acabado. A era da libertação havia começado. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.
E, A, E, A,